E aí, gente, tudo bem? Sejam bem-vindos para mais uma aula. Essa aula é especial. Essa aula a gente vai aprender uma das principais funções requisitadas, uma das funções mais requisitadas no Excel, que é o famoso PROC-V. E a gente vai aprender de uma vez por todas essa função poderosíssima, essa função muito requisitada e muito útil no dia a dia do trabalho, especialmente aos administradores de empresas, os contadores e quem trabalha com banco de dados. A função PROC-V, gente, ela é uma função parecida com aquela função que nós utilizamos, ou com aquela funcionalidade, melhor dizendo, que a gente utiliza ao fazer compras. Por exemplo, quando você faz uma compra num site qualquer, ou no Amazon, ou no Ponto Frio, no Extra, enfim, você coloca o seu CEP lá. Quando você cadastra o seu CEP, ele já aparece o número da rua, o nome da rua, o nome da cidade, do bairro. Por quê? Porque você acrescenta algo e o sistema retorna uma informação sobre esse algo. No caso, você insere um valor, que é o CEP, e você não precisa digitar o nome da rua, o número da rua, ou o nome da rua, melhor dizendo, o nome do bairro, o nome da cidade, que ele já aparece. Isso é como se fosse um PROC-V no Excel. E a gente vai aprender essa função, que ele é muito simples, tá? Vamos lá. Nós temos 4 fases para executar essa função. Primeira fase é o valor procurado. É o valor que eu tenho, não gosto muito dessa terminologia do Excel, mas é o valor que eu tenho, mas eu quero algo dele. Por exemplo, nessa questão do CEP. Eu tenho CEP. Quando eu digito CEP, eu quero algo dele. Qual é algo dele? O nome da rua. Qual algo desse número do CEP? O algo a mais, né? O nome da cidade, o nome do estado, ou o código do estado, né? A partir do valor procurado, eu tenho que colocar um ponto e vírgula, ok? E depois eu vou para a matriz tabela, que é o banco de dados onde estão cadastrados esses CEPs. Vamos colocar também o número índice da coluna, que a gente vai ver depois, e o procurar intervalo. Isso aqui é verdadeiro, ele vai dar uma opção de verdadeiro ou falso. Inicialmente, por via de regra, a gente vai colocar nesse intervalo aqui, no final da função, né, nessa fase da função, sempre falso. Depois eu vou explicar por quê. Então a gente vai colocar, ó, toda função começa com igual, PROC-V, ele já dá até a referência de que a gente está precisando, ó, que é esse valor que eu coloquei aqui acima, ok? Vamos nesse nosso exemplo aqui das frutas, dessas mudas, né, de frutas, abacate, muda de maçã, de jabuticaba, enfim. E aqui tem uma lista, que tem todas as mudas, ó. Você pode escolher, você pode trocar. Isso aqui a gente aprendeu na aula passada, tá, gente? De fazer validação em listas, tá? Então, vamos fazer aqui, vamos procurar o preço do abacate. Igual, PROC-V. O que é o valor procurado? É o valor que eu tenho, mas eu quero algo dele. Qual é o valor que eu tenho? No caso, abacate. Eu vou selecionar a célula abacate. Deu ponto e vírgula. Percebem que esse valor procurado não está mais em negrito? O negrito está na matriz tabela. Por quê? Porque ele já passou para essa fase. Eu vou tirar o ponto e vírgula agora. Olha, eu tirei o ponto e vírgula e voltou para a primeira fase da fórmula. São 4. Essa vermelha, verde, azul e essa laranja aqui. Ok? Ponto e vírgula, então. Matriz tabela. A matriz tabela é o lugar, é o local onde as minhas informações estão. No caso, as minhas informações estão no cadastro, que são essas aqui, ó. Tá? Essa aqui é minha tabela. Mas atenção, para eu selecionar, eu tenho que selecionar a tabela, mas a informação que eu já tenho, ela tem que estar na primeira coluna da tabela. O que é isso, Jefferson? Eu não estou procurando abacate lá, que é a minha primeira célula. Se eu selecionar essa tabela aqui, ó, ele vai procurar da primeira coluna da seleção da minha tabela. Por exemplo, tem abacate? Não, é 1001. Tem abacate? Não, é 1002. Tem abacate? Não, é 1003. Tem abacate? Ele vai pulando as células e vai procurando. Então, não posso selecionar a tabela começando daqui. Por quê? Porque a informação que eu tenho não está aqui. A informação que eu tenho está aqui, ó, ela começa daqui.
Percebe? Ah, mas essa tabela está junta. Não, não selecione ela, porque a informação que eu tenho não é o código, a informação que eu quero algo dela está aqui, ó, nessa primeira coluna, ok? Então, a matriz tabela tem que começar daí. Após selecionar a matriz tabela, eu recomendo sempre a gente colocar um cifrão nessa matriz para fixar as células quando a gente puxar toda essa fórmula para baixo. Depois, mais para frente, a gente vai explicar mais detalhadamente isso. Mas, por via de regra, toda vez que vocês selecionarem a matriz tabela, tá? Isso funciona em mais de 95% dos casos. Alguns casos a gente não pode, que a gente tem que fazer uma variação entre as células, mas 95% dos casos do PROC-V tem que fixar isso aqui, tá? Então, nós já fixamos colocando um cifrão antes da letra da coluna e antes do número da coluna. Tanto a referência inicial como a referência final. Vou fazer de novo. Estou selecionando, ó, toda a tabela. Posso selecionar para baixo? Pode. Não pode faltar, porque se você selecionar até aqui onde eu estou, se você procurar a Amora, você não vai achar, porque a Amora não está na nossa seleção. Se você selecionar até aqui, quando você colocar laranja-lima, você não vai achar, porque a laranja-lima não está na nossa seleção. Então, ou você seleciona tudo, ou pode até passar algumas linhas, caso você vai inserir algo a mais depois. Então, eu vou fazer essa seleção novamente. E a gente vai passar para a segunda fase, para a terceira fase da fórmula, que é o número índice de coluna, tá? O que a gente estava procurando lá? A gente estava procurando o preço. Onde a gente estava lá, a gente estava procurando o preço. Então, nessa matriz tabela, está pedindo número índice de coluna, né? Nessa matriz tabela, qual o número da coluna que está o preço? Ora, eu não falei para vocês que o produto tem que estar, ou produtos, ou não, né? O valor que a gente está procurando tem que estar na primeira coluna. Se essa é a primeira, essa aqui, azul, essa é a segunda, e essa cinza é a terceira. Logo, o número índice de colunas, né, da tabela que eu selecionei, neste caso, é a 3, porque eu selecionei esse espaço todo aqui, ó. Eu selecionei esse espaço da coluna verde, azul e cinza. O preço está em qual? Está na terceira, ó. Verde primeira, azul segunda, cinza terceira. Então, por isso eu coloquei 3 aqui. Ponto e vírgula, ele pede se é verdadeiro ou falso. Verdadeiro é uma correspondência aproximada. O que isso quer dizer? Se ele não achar o valor que você está procurando, algo que você está procurando, por exemplo, você coloca coco aqui. Tem coco aqui? Não. Então, ele coloca o preço mais aproximado da letra ou dos produtos que mais se enquadram em coco. Ele faz uma fórmula lá. E isso é extremamente perigoso. É melhor você não ter informação do que obter uma informação errada. Então, neste caso, vocês têm que colocar sempre falso, ok? Quando fizerem tudo, dê um Enter. Fecha o parênteses, né? Dê um Enter. Vamos lá. R$60. E vamos puxar essa fórmula aqui embaixo. Nós já vimos o preço de tudo. A maçã é 27, mas vamos ver o abacate? 60. Vamos ver a goiaba? 44. Vamos ver a laranja? 40. Vamos ver a lima? 50. Ok, gente? Então, ele já vai alterando tudo para a gente, ó. A partir do PROC-V, você pode fazer um tipo de sisteminha aí na sua pequena empresa ou na sua grande empresa também, que nós utilizamos, né? Nós trabalhamos em empresas, né, grandes, com várias filiais, essa função em qualquer uma das empresas, pequenas, médias ou grandes, utiliza esse tipo de ferramenta. Vamos lá no custo, então, rapidinho, para a gente verificar como é que a gente vai fazer. É a mesma coisa, tá? Igual, PROC-V, abre parênteses, qual que é o valor procurado? Ou seja, qual o valor que eu tenho, mas quero algo dele? O valor que eu tenho é a acerola. O que eu quero dele? Eu quero o custo. Selecionei o B5, né, que é o valor que eu tenho, ponto e vírgula, e foi para a segunda fase.
Vamos lá na matriz tabela. Eu tenho que selecionar essa matriz desse jeito aqui. Por que eu tenho que selecionar essa matriz desse jeito? Porque a informação ela precisa estar na primeira coluna, que no caso é o abacate, que no caso é a maçã, que eu vou procurar. O valor procurado deve estar na primeira coluna. Beleza. Vamos lá, sempre fixar com cifrão as fórmulas aqui, ó, sempre fixando. O custo, qual a coluna que está o custo? Ora, se eu selecionei esse intervalo e o valor que eu quero está no primeiro, então, primeiro, segundo. O custo está na segunda coluna. 2. Ponto e vírgula sempre falso para ele pegar a correspondência exata. Ok? Vamos puxar a fórmula. Beleza, olha que beleza. Eu quero trocar aqui, ó, laranja. Cerola. Olha como é que troca o preço e o custo. Você pode fazer um programinha, vocês podem fazer um programinha na sua loja de roupa, na sua loja de bijuteria, lojas pequenas. Às vezes você não quer comprar um sistema, você pode fazer um sistema altamente eficiente com esse tipo de função, ok? E se eu puxar a fórmula mais para baixo? Ela deu um erro. Por que ela deu erro? Porque ela não acha nada. Como ela não acha nada, não tem esse valor zerado, se eu escrever que não vai dar certo porque eu coloquei uma validação em lista. Mas como lá não tem nada zerado, ele vai te dar essa função erro. Isso aqui a gente vai tratar nas próximas aulas, mas não é problema. Se não tiver, é melhor dar isso do que você colocar uma informação, por exemplo, morango, imaginar que não tinha lá. O morango, de fato, ele era para ser R$120, 100 mudas, e ele colocou 24. Então, é melhor você não ter do que ele te apresentar algo errado, né? No caso que eu expus para vocês aqui. Ok, gente? Então, é a nossa aula. Espero ter contribuído mais para o conhecimento de vocês. Eu acho que eu vou ministrar essas aulas quinzenalmente, que eu acho que vai ser melhor para as pessoas absorverem mais o conteúdo, ok? Então, um grande abraço para vocês. Até lá!